Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula, é isso mesmo, mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre a festa de chá, ou do chá de Boston. Né? Você sabe o que foi a festa de chá de Boston? Quando que aconteceu? Então, nós vamos falar logo mais, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui depois da nossa vinheta. Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, hoje nós vamos à parte 2 do nosso assunto a respeito da independência dos Estados Unidos. Antes de nós iniciarmos nossa aula, deixa eu lembrar para vocês aqui de alguns assuntos importantes. Você já decorou aí o que é Estado, o que é país, o que é nação, né? Você já anotou aí que a Geórgia ela vai ser inaugurada em 1724. Você anotou aí que a colônia de Massachusetts, né, Massachusetts, ela vai ser criada, né, pelos puritanos, certo? Então, pessoal, anote todas essas informações que está no slide anterior, certo? Que tudo isso daí, pessoal, vai ser cobrado na sua prova, certo? E hoje nós vamos falar aí, propriamente dito aí, a parte 2 aí da nossa aula, certo? A parte 2 da nossa aula é sobre a independência dos Estados Unidos. Então vamos lá. Parte 2 aqui da nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos da América. Então vamos lá. Pessoal, então vamos ver alguns conflitos com os britânicos. Então vamos falar aqui o contexto da Guerra dos 7 Anos e sua consequência. Professor Germano, o que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi uma guerra que durou 7 anos. Né, professor? Também não é assim, né, pessoal? Então vamos lá. A Guerra dos 7 Anos, pessoal, ela foi um conflito entre os britânicos, os ingleses e os franceses. Então, o que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi o conflito entre os britânicos e os franceses, os ingleses e os franceses. O que eles disputavam, professor Germano? Eles disputavam território na América do Norte e em outros lugares, certo? Então eles disputavam territórios entre eles. E aí, professor Germano, o que vai acontecer nessa guerra? Vai acontecer que os britânicos, ou seja, os ingleses, eles vão vencer a guerra e anexar parte das colônias francesas na América. Então, aquelas colônias que pertenciam aos franceses, eles vão anexar para eles, vão pegar, tomar conta para eles, vão pegar para si, certo? O que vai acontecer nessa guerra? Vamos lá. Pessoal, durante a guerra eles vão ter muitos gastos, certo? Então, vão gastar com comida, vão gastar com munição, vão gastar, enfim, vão gastar muito, certo? Isso daí, pessoal, vai gerar um prejuízo financeiro para os britânicos, certo? Então, eles vão precisar repor esse dinheiro que eles perderam durante essas guerras, né? Durante essa guerra de 7 anos, né? Não foi 7 dias, não foi 7 meses, foram 7 anos de guerra, pessoal, certo? Então, eles vão precisar repor esse dinheiro novamente para o cofre britânico. E como é que eles vão fazer isso? Vamos lá. Então, olha aí, ó. As medidas britânicas para cobrir o gasto. Então, o que eles fizeram, professor Germano? Fale para mim. Então, eles criaram leis, né? Qual foram as leis que eles criaram? Então, foram 4 leis. Anote no seu caderno que isso é questão de prova. Quais foram as medidas que os britânicos criaram para cobrir os gastos? Foram 4, certo? A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do alojamento e a lei do chá. Então vamos ver cada uma rapidinho. O que foi a lei do açúcar? Então, ele impôs taxas sobre o açúcar e outros produtos. Então, o que foi a lei do selo? Cobrava uma taxa sobre documentos comerciais. O que foi a lei do alojamento?
eles obrigavam os colonos a abrigar e alimentar soldados britânicos. O que foi a lei do chá? Concedia monopólio da venda de chá à Companhia Britânica das Índias Orientais. Pessoal, resumindo, o que foi essas leis aqui? Essas leis foram taxas que eles cobraram, impostos, né, para que os colonos pagassem, né, e essas taxas, esses impostos, era o que cobria os gastos, certo? Só que essas taxas, pessoal, não eram taxas baixas, eram taxas altas, certo? Isso daí vai gerar maior treta, vai gerar maior revolta com os colonos. Então vamos ver aqui, ó. Qual foi a reação dos colonos? Então foi a festa do chá de Boston. Anote essa informação aí, certo? Vou esperar que você anotar. Já anotou? Então vamos lá. Professor Germano, o que foi a festa do chá de Boston? Então a festa do chá de Boston, pessoal, foi um protesto, certo? Então os colonos fizeram um protesto. Então como é que foi esse protesto? Eles se fantasiaram de indígenas, certo? Eles atacaram um navio britânico, eles carregaram todo o chá e jogaram toda a mercadoria no mar, certo? Então vamos lá. E aí qual foi a contrapartida dos britânicos? Então eles criaram a lei intolerável. O que foi a lei intolerável? Ela foi criada para controlar revoltas nas colônias, mas incentivaram o movimento de independência. Então olha só, eles criaram essas leis, né, do intolerável, para que os colonos não fizessem revoltas, né? E aí, se fizessem revoltas, eles eram punidos, certo? E aí, só que isso daí, pessoal, vai incentivar o quê? Vai incentivar a independência. Ou seja, os colonos vão ficar revoltados, não vão querer mais serem governados, né, pelos britânicos. Então vai gerar uma revolta, vai gerar um sentimento, queremos independência, certo? Então, vamos ver o que vai dar, pessoal. Vamos lá. Então, olha aí. Então, essa aqui é a festa do chá de Boston, né? Então, eles pegaram as mercadorias aí, jogaram todas no mar, certo? Como um ato de revolta. Vamos lá. Consequência, pessoal. Então, consequência disso tudo aí. Em vez de subjugar as 13 colônias, as medidas britânicas impulsionaram o processo de independência, pessoal. Então isso daí vai gerar independência, vai gerar revolta. O povo colono não quer mais ser governado pelos britânicos. Então é isso que vai acontecer. Vamos lá. Processo de independência das 13 colônias. Então olha só, os colonos passaram a se reunir em congressos continentais. Pessoal, vou colocar de forma mais didática para que vocês entendam o que eram esses congressos continentais. Esses congressos continentais, eles eram reuniões, certo? Onde eles se reuniam com cada líder das 13 colônias, certo? E aí, ó, anote isso daí que é questão de prova. No segundo congresso, em 1775, organizaram um exército liderado por George Washington. Então, olha só, quando foi que eles organizaram o exército? Em 1775, no segundo congresso, no qual quem vai liderar vai ser George Washington, certo? Então a guerra, pessoal, a guerra dos colonos com os britânicos, ela vai começar em 1775. Anote isso daí que a informação é questão de prova, pessoal. Então, anote também essa outra informação aqui que é questão de prova. As ideias que influenciaram a independência. Qual foi as ideias que influenciaram a independência? Foram o iluminismo, certo? Que tinha aquela ideia de liberdade, igualdade e direito do povo. E escritos de John Locke, certo? Direito à vida, liberdade e propriedade. Então, foram duas coisas aí que influenciaram, né? A primeira foi o iluminismo e o segundo foi os escritos de John Locke. Vamos lá. Declaração da Independência. Então, quando vai ser criada a Declaração da Independência? Olha aí, ó.
Então eles vão declarar a independência no dia 4 de julho de 1776. Anote isso daí, pessoal. Certo? Isso aqui é questão de prova. Foi aprovado a declaração da independência no dia 4 de julho de 1776. Quem redigiu? Anote também. Thomas Jefferson, com o apoio de John Adams e Benjamin Franklin. Ponto principal: as colônias se declararam livres do domínio britânico, formando aí os Estados Unidos da América. Então, olha só, as colônias elas vão se declarar livres, vão se unir, né? Por isso, Estados Unidos, ou seja, eram os estados independentes, né? 13 colônias independentes que se tornaram estados. Agora vão se unir, ou seja, Estados Unidos. Vamos lá. Então, olha aí para você ver eles assinando a declaração, enfim, fazendo as reuniões dele. Fim da guerra. Professor Germano, quando que acabou a guerra? Note que essa informação é importante. A guerra durou até 1783, com a vitória dos colonos. Então anote aí o tratado mais importante aí, que vai ser o Tratado de Paris, que vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. Então, Tratado de Paris de 1783 vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. Então, a Inglaterra perdeu o controle sobre as colônias. Então, duas informações importantes. Quando que acaba a guerra em 1783, e nesse mesmo ano vão criar o Tratado de Paris, que vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. Então, olha aí, ó, para você não esquecer, certo? Então você vai anotar essa data aqui, que é a mesma data onde vai ser criada aí o Tratado de Paris, que vai reconhecer a independência dos Estados Unidos, certo? Vai ser a data que vai finalizar a guerra, e aí a data também do Tratado de Paris, que vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. Vamos lá. Então, olha aí, eles na guerra. Aqui já é eles aí também na guerra aí, certo? Vamos lá. Constituição dos Estados Unidos. Então, quando foi criada a Constituição dos Estados Unidos? Vai ser criada em 1787. Ela foi criada, a Constituição dos Estados Unidos, uma das primeiras do mundo moderno. Característica da Constituição: governo republicano e federalista, poder dividido entre o governo central e o governo e os estados, né? Três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Defendia a liberdade individual, mas não incluía mulheres, escravizados e indígenas como cidadão. Vamos lá. Limite da cidadania. Mesmo com um discurso de liberdade e igualdade, muitos grupos ficaram excluídos. Então, olha só. Qual foram os grupos que ficaram excluídos? Foram os negros escravizados, mulheres e indígenas. Então, anote isso daqui, que essa aqui é uma informação importante. Mesmo que os Estados Unidos fossem independentes, né? E mesmo que eles pregassem, olha aqui, ó, a liberdade, né? Defendiam a liberdade individual, e grupos ficaram excluídos dessa liberdade que eles davam, né? Quem foram? Foram os negros escravizados, né? Continuavam sem direito, mulheres não podiam votar e indígenas foram expulsos de suas terras. A independência garantiu direitos apenas aos homens brancos proprietários. Então olha aí, ó, um detalhe importante para sua prova. Vamos lá, contradições e lutas. A ideia de liberdade era forte, mas havia muitas contradições. Que contradições, professor Germano? Olha só. Como falar em liberdade enquanto se mantinha escravidão? Como dizer que todos são iguais, mas negar direitos a tantas pessoas? Então, contradições. Luta por direito. Com o tempo, muitos grupos começaram a lutar por seus direitos. Então, qual foram esses grupos? Os negros, as mulheres e os indígenas, certo? Então, os negros, pessoal, vão lutar contra a escravidão, certo? Que só acabou em 1865 com a Guerra Civil Americana. Mulheres iniciaram movimentos pelo direito ao voto e igualdade. Indígenas resistiram às invasões e lutaram por suas terras e cultura. Pessoal, nós vamos ficando por aqui,
certo? Então, espero que nessas duas aulas aí você tenha adquirido um pouco do conhecimento aí a respeito da independência dos Estados Unidos. Pessoal, ficou alguma dúvida? Assista o vídeo novamente, anote ali as partes principais que eu pedi para você anotar, e todas essas partes aí vão fazer parte da sua prova, certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.